Louvado seja Deus. Pegue a sua Bíblia. Primeiro estende a mão para cá, me abençoa. Glória a Deus, seja muito bem-vindo. Você que está aqui pela primeira vez, você que veio de outra cidade, de outro estado. Senhor, nós queremos glorificar o Teu nome. Nós queremos exaltar o Teu nome. Nós queremos declarar que não há outro nome além do Teu. Não queremos outro Deus, não temos necessidade de um outro Pai. Só Tu és Deus e Pai. Só Tu, Jesus, é o Salvador de todas as coisas. Obrigado, obrigado, Senhor Deus, por estar conosco. Obrigado pela Tua presença, em nome do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia comigo. Em 2 Timóteo, vamos começar em 2 Timóteo, capítulo 2. Fica à vontade para sentar, tá, gente? Dá uma achadinha para mim, está muito alto aqui no retorno. Glória a Deus. Segunda Timóteo capítulo 2. Você que está em casa também acompanhando pela internet, a gente costuma deixar o vídeo uma semana na internet, depois ele é tirado, editado e colocado numa fila para entrar de novo. Então, depois mande para as redes sociais, aí para as suas redes, para alguém assistir também, vai ser muito importante. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 diz assim: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus, e o que de mim, através de mim, de muitas testemunhas ouvistes, confia a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinar os outros. Sofre, pois comigo as aflições como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se embaraça com o negócio desta vida a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. Igualmente o atleta não é coroado se não lutar legitimamente. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a gozar dos frutos. Considera o que eu te digo, porque o Senhor te dará entendimento em tudo. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho, pela qual sofro a ponto de ser preso como malfeitor, mas a palavra de Deus não está presa. Por este motivo, tudo suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Fiel é esta palavra: se já morrermos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele, também reinaremos. Se o negarmos, também Ele nos negará. Se formos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Aleluia, graças a Deus. Hoje eu estava pensando sobre isso. Eu estava pensando em casa sobre isso quando eu acordei com essa palavra na minha cabeça: supremacia de Cristo. E as coisas acontecem comigo assim, quando Deus me dá uma mensagem, eu costumo receber uma palavra por mês. Assim, uma mensagem por mês, é um pauladão, aquele negócio assim que dá, você fica meio zonzo. E aí o que eu vou fazendo? Eu vou escrevendo e vou diluindo na igreja nas 4 semanas. Costuma sempre vir antes do café de pastores, por ali naquela semana, no finalzinho da semana, no finalzinho do mês, no comecinho do outro mês. Mas irmão, comigo é batata. É ali, naqueles dias de final de mês, começo de mês, final de um mês, começo de outro, que Deus começa a ministrar no meu coração. Às vezes por uma leitura bíblica, às vezes conversando com alguém. Estou conversando, a pessoa fala uma frase, pá, aquele negócio, tum! E eu já fico perdido para sair dali e ir para casa. Eu digo, eu tenho que ir, desculpa aí, valeu irmão.
Benção. Por quê? Porque Deus começa a borbulhar e começa a falar, e eu pego, antes era caneta, agora eu pego o iPad e começo a escrever, e aí vai. E hoje eu acordei, despertei da cama assim, com a palavra supremacia de Cristo. E aí, para não ficar só pensando nessas palavras, supremacia de Cristo, eu comecei, supremacia de Cristo, ok. Qual é o maior desafio para mim viver a supremacia de Cristo? É a minha religiosidade. Então eu escrevi assim, supremacia de Cristo versus a minha religiosidade. E eu comecei a pensar nisso. Irmão, todo homem é escravo de alguma coisa. Todo homem. Hoje eu entendo porque Paulo diz que era escravo de Cristo. Porque se você não se prender em Cristo, você vai se prender em qualquer outra coisa. Então todo homem, se ele não está preso a um propósito divino e eterno, certamente ele vai estar preso a um propósito passageiro e carnal. É muito perigoso você trocar as coisas divinas e eternas por coisas passageiras e carnais. Então a vida não é só o que você quer hoje, é o que você quer dela, da vida inteira. Porque muitas coisas que você quer hoje pode tirar você de uma vida eterna. Então você não pode pensar só nas coisas que você quer. Eu quero isso agora, eu quero. Muitas pessoas perderam o rumo eterno porque queriam coisas na hora. E a vida com Deus é uma vida desenvolvida. Amém? É uma vida desenvolvida. Então ontem nós estávamos lá na casa do pastor Liz. O pastor Liz preparou lá um almoço em família, foi muito legal. E a gente foi lá no sítio, depois fomos para a casa do pastor Liz. Foi muito legal com alguns irmãos e alguns amigos. E a gente estava contando nossos testemunhos, né? Aqui para o Misa, para a Thaís, que são nossos amigos, para o Giba, para a Roberta. Estávamos contando nosso testemunho para nossas famílias. Contando nosso testemunho. Contando das coisas que a gente ganhou, que a gente deu. Quando a gente ganhou, diz assim, é lindo, é meu. Meu Deus, nunca tive isso. E Deus diz, dá para o fulano. E a gente deu, e contando assim as experiências que a gente teve de ganhar uma coisa e dar para alguém, de ganhar outra coisa e dar para alguém. Assim, sempre foi, a nossa casa vive isso com meus filhos até hoje, com as netas, e nossos pastores, muitos dos nossos pastores são assim, desprendidos totalmente, assim, é uma coisa tremenda de se viver. E o Ulisses falou uma coisa ontem na mesa, que nós, inclusive, já falamos sobre isso aqui, mas ontem despertou na mesa, e alguém pode se perguntar, peraí, vocês não pensam na velhice? Você não vai guardar nada para a velhice? Meu irmão, se eu passar necessidade na minha velhice, então não foi para Deus que eu trabalhei. Se nós passarmos necessidade na nossa velhice, não foi para Deus que trabalhamos. Não foi. Sabe por quê? Salmo 37, 25 diz assim: eu fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. Então, se você está trabalhando para Deus, pode ficar tranquilo. Sua vida pode terminar num cadeião, como acabou de Paulo. E mesmo assim, ele convida você para ser alegre em Cristo. Alegrai-vos comigo no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Então eu vou dizer uma coisa para todos os líderes. Quem aqui é pastor, líder de célula, pastora, missionário, cuida de gente, empresário, serve a Deus com dízimo, com oferta, levanta a mão. Deixa eu te falar, se na sua velhice você estiver mendigando, não foi para Deus que você trabalhou, meu irmão, foi para você. Porque quem trabalha para Deus, meu irmão, Deus sempre dá mais do que você precisa, você vai ter sempre mais do que necessita, vai comer mais do que precisa. Come meio-dia, de noite, vai correr na beira-rio. Glória a Deus. Eu fui moço e agora sou velho e nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar o pão. E essa é a nossa lida aqui. Esse é o nosso versículo para ser desprendido. Não que a gente não goste de coisa boa. O pastor não gosta de coisa boa? Não, eu gosto de coisa boa. Amém? Opa, eu não deixo de comer uma comida porque é R$20 mais caro ou R$30. Eu não deixo, não.
Eu não deixo de fazer uma coisa porque não, eu desfruto. Amém? Desfruto, sem ostentação, mas desfruto. Aleluia. Glória a Deus. A Bíblia diz que eu vou comer o melhor dessa terra. Amém? O bebê, eu acho que a gente não entendeu, que a Bíblia não diz que você comeria muito dessa terra. Ela disse que você comeria o melhor. A gente entendeu isso como muito. E ó, o negócio está ficando grande, Jesus. Irmãos, e eu acredito que o Senhor está consertando o curso de muita gente aqui. Amém? Muito. Talvez você está chegando no final do ano pensando, cara, não deu de novo. Não consegui, eu queria fazer isso, não consegui. Eu queria trocar a casa, não consegui. Queria mudar, não consegui. Eu queria, meu Deus, eu não fui promovido, eu só perdi dinheiro, fiz coisa errada. Quase perdi meu casamento, alguns até perderam. Quase perdi meus filhos, quase... Você está sempre batendo na trave. Irmão, deixa eu te falar uma coisa. Paulo Júnior, do Sal da Terra, um precioso homem de Deus, ele diz uma coisa interessante. Ele diz assim, para ouvir o anjo de Maria, que traz esperança, você não precisa estar dormindo, você precisa estar acordado. Mas para ouvir o anjo de José, que vem para consertar o rumo, consertar o caminho, às vezes Deus tem que te botar para dormir, para você poder ouvir o que Deus quer. Tem gente que não ouve o que Deus quer, porque não para ouvir o que Deus quer. Está sempre querendo que Deus fale na sua movimentação. E Deus não vai falar na sua movimentação. Deus não fala na sua movimentação, querido. Talvez Deus tenha que botar você para dormir. Maria, ela pôde ver o anjo acordado. José teve que dormir e sonhar. Por quê? Para Deus consertar o curso. Tem muitas pessoas que para consertar o curso, Deus precisa colocar ela para dormir. Amém, irmãos? Se você está marcando, anotando, escreve isso aí, porque isso é importante e vai te ajudar. Nós perdemos mais os propósitos de Deus por empregar as nossas forças do que desistir por nossas fraquezas. A gente perde mais o propósito de Deus por colocar força humana nele do que desistir dele por nossas fraquezas. Presta atenção nisso, querido. Às vezes o Senhor precisa parar a gente para a gente ouvir. Mas às vezes a humanidade ela prefere mais uma religião do que um relacionamento com Deus. Relacionamento com Deus, cara, você vai ter que ser livre de algumas opiniões pessoais. Você vai ter que ser livre, inclusive, talvez de teologias que te aprisionam, que não te deixam entender Deus de amor, Deus Pai, que não te deixam entender. Amém? Obrigado pelo seu amém tão espiritual. Glória a Deus. Aleluia. Baixa um pouquinho para mim. Mas pastor, eu vou buscar Deus e na presença de Deus, irmão. O pecado entrou no jardim, num ambiente que Deus estava. Num ambiente que Deus vinha todo dia. Amém? Num ambiente com Deus. O ambiente onde Deus estava diariamente, esse pecado entrou ali e afetou toda a humanidade. Então deixa eu falar uma coisa para você, que talvez choque você, mas eu vim para te chocar hoje mesmo. Porque eu não vou sair da cama cedo para ouvir Deus falar, eu quero repartir com você. Irmãos, não é o pecado do mundo que afeta a igreja. É o pecado da igreja que não transforma o mundo. Como é que é? É o pecado da igreja que afeta o mundo. Porque Deus colocou a igreja na terra para ser modelo. E se você não for modelo, você se torna presa. Então, mas não podemos deixar o mundo entrar. Meu irmão, a igreja está na terra para ser modelo para o mundo. Se ela não for modelo, ela vai se tornar presa. A gente quer cuidar das coisas do céu, aprendendo com as coisas da terra. A gente quer administrar, por exemplo, a igreja com uma cabeça humanista, com uma cabeça de negócios.
Eu não posso, porque eu estou aqui administrando corações, pessoas. Pessoas não são coisas. Pessoas são pessoas. Coisas, elas te seguem, pessoas não. Deus mandou as coisas te seguirem. Deus mandou você seguir e cuidar de gente, não de coisas. As coisas, elas têm que ser administradas. Elas têm que ser geradas, elas têm que ser protegidas, ok? Mas o meu trabalho como igreja é cuidar de gente. Amém? Amém? Só que eu tenho dificuldade de cuidar de gente que não concorda com o que eu concordo, com a fé que eu comungo. E nós não aprendemos que naquilo que concordamos, honramos, mas o que não concordamos, respeitamos. Porque igreja é isso. Isso, aquilo que nós não concordamos, nós respeitamos o ser humano. Amém? Amém? Nós precisamos como igreja, se você quer viver um 2022 saudável no Senhor, você precisa entender que Deus, Ele me salvou. Ele separou quem eu era daquilo que eu fazia. Se você não separar as pessoas do que elas são, daquilo que elas fazem, você vai estar sempre julgando as pessoas, se elas merecem ou não o seu amor por aquilo que elas fazem, não por aquilo que elas são. Eu sei que é difícil. Quem falou que era fácil? Não é fácil, meu irmão. Obedecer a Deus não é fácil. Se eu perguntasse aqui para você, o que é que derrubou as muralhas? Foi aquele grito? As muralhas de Jericó? Foi o grito? Ou foi o silêncio dos 6 dias? É um conjunto de coisas. Por 6 dias Deus manda eles rodear a muralha e ficar em silêncio. No 7º Deus mandou gritar. Então a obediência de um dia era diferente do outro. Imagina a pessoa ficar 6 dias fazendo a mesma coisa. No 7º Deus diz, agora vai mudar, vamos gritar. Não, peraí, o Senhor mandou fazer assim, agora o Senhor mudou? O Senhor mudou. Quem não muda é nós, porque nós somos religiosos. A religião está impregnada na nossa mente. E aí quando Deus diz, agora você vai fazer assim, você diz, está amarrado. Não faço assim porque eu sou... Pedro mata e come, não como, eu sou crente. Eu não como coisa imunda. Mas Pedro, quem mandou você chamar de imundo o que eu santifico? Eu vou te levar na casa de Cornélio para você ver um cara que não é crente, mas é mais crente que você. Vou te levar na casa de um cara que não foi no templo, mas me adora, dá esmola, cuida dos seus funcionários, abençoa a sua família. E Pedro foi lá e ficou assustado, porque quando ele chegou na casa de Cornélio, a célula estava pronta, estava tudo pronto ali, o grupo de convívio, o PG. O PG de Cornélio estava de pé. Cornélio estava lá, esperando Pedro entrar, e Pedro com tudo pronto, todo mundo pronto. Pedro entrou e ficou assustado, porque ele era um judeu na casa de um ímpio, de um gentil. E Pedro ficou ali. Sabe quando você vai sabe quando você vai na festa da família que não comunga da sua fé? Que eles ficam bebendo lá e você fica, sangue de Jesus tem poder. Pedro ficou assim na casa de Cornélio, assustado. Pedro está pregando, ele nem terminou de pregar, irmão. Eles foram batizados com línguas estranhas. Pedro está falando aqui, começou chacatará lá, baixar. E Pedro, meu Deus do céu, estão falando em língua. Aí Pedro chegou, quando ele vai para o concílio de Jerusalém, ele tem que explicar para os caras. Os sacerdotes, os apóstolos chamaram Pedro e disseram, Pedro, a gente soube que você está com medo na casa dos gentios. Ele disse, gente, nem conto para vocês. Eu não só comi
como eu presenciei um derramamento do Espírito Santo naquele lugar. Irmãos, eles disseram, agora nós vimos que Deus não faz acepção de pessoas. A minha pergunta é, até quando? O que você está esperando mais para saber que Deus não faz acepção de pessoas? Está esperando mais uma festa, mais um final de ano, mais o quê? Deus não faz acepção de pessoas, Deus faz acepção de atitudes. De pessoas não. Deus quer salvar a todos. Irmão, o que derrubou a muralha aquele dia não foi só o grito do 7º dia, foi o silêncio dos 6 dias, foi essa conjuntura. Quando foi para ficar em silêncio, eles obedeceram e ficaram. Quando foi para gritar, eles obedeceram e gritaram. Quando foi para entrar e guerrear, eles obedeceram e guerrearam. Então o que derrubou a muralha foi fazer o que Deus mandou, ficar em silêncio quando era para ficar em silêncio e falar quando era para falar. Pastor, e como é que eu sei disso? Quando você for tentado a falar, fique em silêncio. Quando você for tentado a ficar em silêncio, fale. Quando você for tentado a aparecer, se esconda. Quando você for tentado a se esconder, apareça. Lute sempre contra a sua alma, porque ela vai sempre lutar contra você. Pegou? Sua alma vai querer brigar? Saia. Sua alma vai querer sair? Brigue. É para ficar em silêncio? Como é que eu sei disso? Você vai saber. Irmãos, quem vive na alma está sempre fazendo o que a alma quer. E a alma quer isso. Quando nós lemos 2 Timóteo, Paulo chamando de Timóteo de meu filho, e falando sobre isso, dizendo, olha, presta atenção no atleta, presta atenção no lavrador, presta atenção no soldado. Eles estão lá lutando por alguma coisa. Irmãos, deixa eu usar mais um texto, mais um personagem bíblico aqui. Abraão, ele não conquistou a terra conquistando a terra. Abraão não conquistou, tudo que Abraão conquistou não foi tomando posse. E o crente gosta de tomar posse. Ele não consegue cuidar da vida dele, quer tomar posse da vida dos outros. Ele não consegue administrar sua casa e sai por aí botando a mão e tomando posse. Tomei posse. Sabe como é que Abraão conquistou? Foi se desprendendo, não foi tomando posse. Ele se desprendeu da terra que ele estava com o pai dele. Ele saiu da terra, ele se desprendeu da família, ele se desprendeu de Ló, e vai vendo, ele se desprendeu de Ismael, até o ponto de ter que se desprender de Isaac, e cada vez que ele se desprendia, voltava para a mão dele 1000 vezes mais. Ele se desprendeu da terra onde ele estava, ganhou uma terra, se desprendeu da família, se tornou pai de uma grande nação, amém? Se desprendeu de Ló, se desprendeu de Ismael. Deus disse para ele, põe o filho e Agar, manda eles embora. Ele mandou, irmão, que loucura. Depois Deus disse para ele, me dá teu filho, teu único filho. Um Deus que não aceita sacrifício humano, pede o sangue de um filho dele. Talvez Deus vai pedir coisas para você que você vai dizer, está amarrado. O sangue de Jesus tem poder, e isso só tem a ver com você, não tem a ver com religião. Deus quer te dar uma boa lição, Deus quer te ensinar algo. Mas nós temos tudo pré-formado dentro de nós, e nós achamos que tem que ser do jeito que a gente programou. E talvez Deus vai tirar você da sua programação. Talvez alguns de vocês, eu estou profetizando, não vieram passear em Itajaí, vieram espiar a terra. Estou falando sério. Talvez alguns de vocês precisa entender que à medida que você vai se desprendendo, você vai avançando no reino. Só tem uma forma de avançar no reino, é se desprendendo da terra.
Anotem isso. Para avançar no reino, eu preciso me desprender da terra. Eu preciso viver o reino de Deus. Diga comigo assim, levante sua mão e diga comigo: a divindade de Cristo. Irmão, essa é a primeira noção que eu preciso ter do Evangelho. Tudo que Deus faz e fez era bom. Deus espera que você valorize isso, porque tudo que Deus faz é bom, é bom. A gente, quando cria alguma coisa, a gente cria para aprovação de alguém. Deus não cria para aprovação humana. Deus cria para descoberta humana. Quando Deus cria algo, Ele cria com o intuito de você descobrir isso, de você achar esse lugar. Amém, irmãos? Eu preciso entender o Jesus, filho de Maria, filho de José. Mas eu também, nós vivemos o Natal, o Jesus que nasceu. Mas eu preciso entender o Jesus divino, a supremacia de Cristo. Amém? E Paulo usou esses 3 exemplos aqui. Paulo diz: olha, presta atenção no soldado, presta atenção no atleta e presta atenção no lavrador. E qual é a lição que eu aprendo prestando atenção nesses três modelos aqui? Soldado, atleta e lavrador. Só tem uma lição no meu coração, ou seja, todo esforço dedicado será recompensado. Todo esforço dedicado será recompensado, ainda que você fez na ignorância, ainda que você fez sem entender o valor da obra que você está inserido, mas Deus vai recompensar. Irmãos, quando Paulo usa no versículo 8 aqui de 2 Timóteo, ele diz assim: ó, lembra-te de Jesus Cristo, que é da descendência de Davi e ressurgiu dentre os mortos, segundo o meu evangelho. Ele diz, ó, da descendência de Davi e ressurgiu dos mortos. Ele está usando, ó, diz, lembra-te de Jesus Cristo, descendente de Davi e que ressurgiu dos mortos. Ele está falando do Jesus homem, do Jesus humano, que é descendente da tribo de Davi, da linhagem de Davi, da raiz de Jessé, da tribo de Judá. E lembra também que ele ressurgiu dos mortos. Aqui ele proclama a sua divindade. Ele está falando, lembra de Jesus, que ele tem uma família, ele nasceu de uma família na terra, mas ele ressurgiu dos mortos. Amém, irmãos? Ele ressurgiu dos mortos. Aqui comprova a sua humanidade e comprova a sua divindade. Porque Jesus, para mim, hoje eu vi um cara falar uma coisa muito importante. Falou o seguinte: a maioria das pessoas que adora o menino na manjedoura não o segue depois que ele cresceu. A maioria das pessoas que adora o menino na manjedoura não o segue mais depois que ele cresceu. Porque, irmãos, esse livro de 1 Timóteo, 2 Timóteo aqui é fantástico. Quando Paulo está falando aqui, ele está dizendo aqui no versículo 9, eu estou preso como malfeitor. Ou seja, eu estou preso por uma coisa que eu estou proclamando, eu estou esperando para ser morto. Eu estou preso, mas a palavra de Deus não está presa. Ou seja, o que eu acredito, o que eu ensino, isso não vai parar em mim. Paulo está dizendo o seguinte: eu estou preso, eu vou morrer, eu vou ser executado, mas o que eu estou ensinando não vai parar em mim. Evangelho não para em ninguém, irmãos. Evangelho não para nas suas ideias, na sua religião. Evangelho não para, eu não penso assim, é problema seu. Evangelho não para nisso. Evangelho continua. Ele continua porque Evangelho é eterno. É uma palavra que vai dar continuidade à eternidade. Te vi llegar con sal en la piel y un mensaje sin enviar. Yo sabía que eras tú, bebé. Tu risa me pegó como la en el muelle y en mi pecho quedó tu nombre girando fuerte. Dime si te vas o te quedas aquí, que yo ya no sé vivir sin ti. Y
Si me miras así, se me rompe la fe. Yo caigo otra vez, otra vez. Brisa en tu boca, brisa en tu boca, me deja loco cuando me... I almost said it on the way back home, but the words got stuck in my throat. You looked at me like nothing was wrong, so I let it go. We laughed about some random thing, like we were slowly fading out. Funny how we both can feel it, but never talk it out. It's always easier pretending than watching something end. We keep the peace in silence, like it's a better friend. I almost said it, but I didn't. Now it's hanging in the air. We act like nothing's different, but it's everywhere. I almost said it. They said I'd break in heavy weather, bend too far and lose my shape. Carried storms I couldn't measure, wore the damage on my face. Tried to hide the cracks and fractures, like they made me less than whole. But every line just traced the map of everywhere I've grown. I was waiting for a rest. We stopped finishing our sentences, left them hanging in the air. Used to talk till morning came, now there's nothing there. We kept trying out a habit, not because it felt the same. Two good hearts just slowly walking out of place. No explosions, no blame to assign, just a quiet change over time. I wake up tired before the day starts. Coffee cold, same loop, restart. Everybody moving like they got a map. I'm just trying not to collapse. Notifications feel like pressure, even silence got weight now. Smiling just to look better while I'm falling through the crowd. They say you're doing fine, just keep it up, but they don't see what it costs. If this is what it takes to win, I think I'm already lost. I got a burnout halo, glowing under broken sleep. I walk these streets like they remember me. Neon signs blinking out my history. Same old cafe, same empty seat, but nothing here feels like it knows me. Phone in my hand, but I don't call back. Voices fade in the train track crack. Everybody's moving too fast. I'm stuck in a place I can't outlast it. Every corner feels like deja vu, like I've been lost here way too long. Even the silence hums your tune, but I can't tell what went wrong. This city knows my name too well, but never asked. I was broke with a dream in the ballroom.
Now I'm paid, but I barely got space to move. Numbers climbing like they got a life of their own. Funny how it feels quieter when you're known. Used to pray for a check just to pay my dues. Now I'm checking my soul, got less to lose. Every dollar got a story I can't erase. Every win got a shadow I gotta face. I bought time, but I sold my nights. Chased the glow, now I miss the light. What's the worth if I lose my name in the balance sheet again? What's the cost? You want a house with quiet mornings. I want airports and open sky. We talk like we're still alive, but I see it drifting in your eyes. Same love, different direction. Same truth, different design. We hold on out of connection, but we're not on the same line. Nobody's wrong, nobody's lying. Just two hearts not syncing right. We'll have to cover the timing of saying goodbye tonight. We're going in different directions. Your sunrise hits while I'm still awake. Different clocks, same ache. I trace your name on a fogged up screen, like it might close the space between. Late night calls with a fragile line. Your laugh arrives just out of time. We talk like we're in the same room still. Even silence feels too real. Every mile says not enough, but my heart don't count like that. Love flies farther than the miles, through the dark, across the time. Every second draws the line. Back to you, back to you. Even worlds we can align. I post a pic like I'm alright. Perfect light, perfect fake smile, but my room still feels too quiet. When the screen goes black at night, people say I look so fine, like they know what's on my mind. Double tap, don't read between lines. It's just noise to pass the time. I laugh in stories, not in real life. Feels easier to pretend. If I disappear for a while, would anybody even notice then? I got an offline smile that nobody sees but me. Online I look so alive, but that's not who I really be. I'm scrolling. You still ask me how I slept last night. Still leave tea by the counter light, but something in your voice feels far, even when you're standing right by. We talk about the weather first, like we forgot how hearts converse. Every word is soft and careful, like we're scared to make it worse. No fight, no storm, no breaking glass, just silence growing thick so fast. Two people learning how to stay while slowly drifting away. We're quietly falling apart. No thunder, no visible scars, just love turning into habit. And Então tudo que eu penso agora, a intelectualidade não traz luz sobre Jesus. É Jesus que traz luz sobre a intelectualidade.
Amém? Paulo está dizendo aqui no versículo 10, eu suporto, sabe por que eu suporto essas perseguições, essas lutas, essas dificuldades? Eu suporto por causa dos eleitos. Ou seja, quando eu morrer, o que eu acredito, o que eu ensino, não está preso em mim, e eu vou levar, isso aqui é muito, eu tenho que ler para você de novo. Eu não sei como que isso cai no seu coração, mas no meu, versículo 10 de 2 Timóteo capítulo 2 diz assim, ó, por este motivo eu suporto por amor dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Sabe o que Paulo está dizendo aqui? Eu vou levar eles para a glória eterna. Por isso que eu estou suportando. Eu estou suportando por causa deles. Eu estou apanhando, mas eu estou suportando por causa deles. Eu estou sofrendo. Por isso que eu não acredito em evangelho sem sofrimento. Eu não acredito em evangelho sem renúncia. Eu não acredito em evangelho de falácia. Evangelho que só promete. Evangelho que só enriquece. Evangelho que não tem firmeza nas escrituras. Eu não acredito nisso, irmãos. Não tem como você acreditar num evangelho que você não pensa nos outros. Um evangelho que só abençoa você e promove você está corrompido. Evangelho que anuncia só a mim. Evangelho precisa pensar em alguém. Você tem que ter lágrima nos seus olhos por causa de alguém, meu irmão. Dá um glória a Deus, pelo amor de Deus. Evangelho precisa fazer você pensar. Você tem que chegar no final do ano não derrotado porque você não alcançou, mas porque você não salvou, porque você não estendeu a mão. Você não tem que contabilizar as coisas que você perdeu, as coisas que você não conquistou. Você tem que contabilizar as pessoas que você poderia ter salvo e não salvou. Você precisa contabilizar as suas contas, a sua equação precisa ser outra. Puxa, eu poderia ter ajudado mais. Eu poderia ter feito mais. Quando eu vi aquele filme A Lista de Schindler, que chega no final da guerra, eles tiram um dente de ouro e fazem um anel para dar para ele. Ele começa a olhar para o carro e dizer assim: se eu tivesse vendido esse carro, talvez eu tinha salvado mais 10. Se eu tivesse, eu tinha salvado mais 5. Se eu tivesse, e aqueles 1.300, 1.200 judeus que estavam ali salvos, abraçaram ele e disseram: você fez tudo o que você pôde. Mas no final da vida que a gente vai precisar, puxa, eu podia ter feito mais. Se tem uma coisa que tem que nos angustiar nos últimos dias desse ano cara, eu poderia ter feito mais. Eu poderia ter ajudado mais pessoas. Talvez se eu tivesse pensado menos em mim, eu tinha feito mais por alguém. Meu irmão, olha o que diz o verso 11. Fiel é esta palavra: se já morrermos com Ele também viveremos. Se já morremos com Cristo, meu irmão. Querido, quando você aceita Cristo, você está aceitando, sabe o quê? O sacrifício de Cristo. Você está aceitando a cruz de Cristo. Você está aceitando a sua morte, porque não tem como ressurgir da vida para a vida sem aceitar a sua morte. Eu preciso passar a estar morto com Cristo para poder entender o que Cristo quer de mim. Evangelho não pode ser só, eu não sou o centro das atenções. Evangelho não é, as minhas campanhas elas têm que ser pelos outros, não tem a ver comigo. As minhas orações, as minhas intercessões, aceitar a Cristo, sabe o que é? É uma coisa. Talvez daqui a pouco eu vou perguntar para você: você quer aceitar a Cristo? E talvez você vai vir aqui na frente e aceitar a Cristo. Agora, aceitar a Cristo e viver com Cristo são coisas distintas. Olha aqui, se com Ele morremos com Ele, viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Eu preciso morrer para mim, para nascer para Ele, mas eu preciso perseverar com Ele para reinar com Ele.
Você está me entendendo? Estou conseguindo ser claro? Eu preciso estar morto com Ele para ressurgir com Ele. Porque aceitar a Cristo e viver com Cristo são coisas distintas. Eu posso aceitar a Cristo, mas não estar disposto a viver com Ele. E aí é onde entra a confusão da graça e do reino. Porque as pessoas acham, é pela graça eu sou salvo. Não te custou nada, mas viver com Cristo vai te custar tudo, porque você vai ter que perseverar para viver com Cristo. Se morrermos com Ele viveremos. Se perseverarmos com Ele reinaremos. Eu não quero só viver com Ele, eu quero reinar com Ele. Sabe que as Escrituras estão apontando aqui, elas estão dizendo o seguinte: se você fizer o mesmo que Cristo fez por você para alguém, você vai estar no mesmo lugar que Cristo está, reinando com Ele eternamente. Se eu morrer com Ele, viverei com Ele. Se eu perseverar com Ele, além de viver com Ele, eu também vou reinar com Ele. Glória, amém? Irmão, não há compensação para o Evangelho, é tudo ou é nada. Ou eu sou uma bênção ou eu sou uma maldição. Não existe alguém que é meia benção. Não existe aquela frasezinha pejorativa que a gente usa, é meia boca. Não existe meia boca. Ou eu sou benção ou eu sou uma luta. Ou eu sou bênção para alguém, ou eu sou uma prova para alguém, um obstáculo para alguém, uma luta para alguém. Ou eu sou leve ou eu sou pesado. Amém? Nós ganhamos a vida, irmãos, por aquilo que recebemos. Mas nós vivemos a vida por aquilo que damos. Então, se você quer viver a vida que Cristo tem para você, nós precisamos perseverar. Mas eu já aceitei Jesus, pastor. Tem uma promessa para você. Você vai viver. Se com Ele você morrer, com Ele você vive. Mas se você perseverar, aí é que está a dificuldade. Porque até você descobrir que você tem que perseverar, não tem peso no Evangelho. É tudo muito fácil, muito simples. A gente canta uma canção, canta aquela música, glória a Deus. Canta aquela outra, oh aleluia, que unção, estou todo arrepiado. Mas quando você tem que perseverar, meu Deus, deixa eu discernir perseverança para mim e para você aqui. Sabe o que é perseverança para mim? Perseverança é persistir com esperança. Eu não estou persistindo de teimoso, eu estou persistindo porque eu tenho uma esperança. Perseverar para mim é continuar com determinação. Eu vou bater firme no chão porque eu acredito naquilo que me salvou. E se aquilo me salvou, uau, foi bom para mim, vai ser bom para você também. Vai ser bom para você também. Amém? Amém? Você não é salva quando dança, você é salva quando acredita nas Escrituras. Por isso, quando eu vejo vocês dançando e anotando, pronto, já era. Você não é salvo quando canta, você é salvo quando você acredita no que Jesus fez. Perseverança é persistir com esperança, perseverança é continuar com determinação, perseverança é o trabalho duro que você faz depois de ter cansado pelo trabalho duro que você fez. Pegou? Eu vou repetir. Perseverança é o trabalho duro que você faz depois do trabalho duro que você já fez. Por isso, você não conhece perseverança até estar cansado, com raiva, triste, angustiado, atribulado. Porque Romanos 5, versículo 3 diz que a tribulação produz a perseverança. Tiago capítulo 1, versículo 1 e 2 diz que a perseverança, a prova da nossa perseverança deve terminar a sua obra, para que sejamos
Maduros, completos, não tendo falta de nada. Você não sabe o que é perseverança até você estar cansado e dizer: chega, para mim, deu. Quem já disse aqui: para mim deu? Quem já olhou, não fala, não levanta a mão que vai dar B.O. Quem já olhou para o seu cônjuge e disse: para mim chega. Quem já chegou na empresa e disse: deu, acabou, para mim acabou. Quem já foi na igreja e disse: acabou, chega, não sirvo mais. Você não conhece o que é perseverança até você chegar nesse lugar. Mas a Bíblia diz que aqueles que perseverar até o fim. Perseverar é o trabalho duro que você faz depois de ter se cansado pelo trabalho duro que você já fez. Sem chegar nesse lugar, você não sabe o que é perseverança. Porque quando chega na perseverança, já não é mais a sua força. Eu duvido você botar Isaías 32, versículo 8 para mim aqui. Isaías 32, versículo 8. Olha aí. Olha aí, Isaías 32, versículo 8. O nobre projeta coisas nobres e pela nobreza está em pé. Tem uma tradução que diz assim, ó: os nobres projetam coisas nobres e por seus nobres atos perseveram. Sabe por que muitas vezes a gente não persevera com Cristo? Porque não trata com nobreza o que Cristo é para a gente. Quando você entender que você está na obra mais sensacional, no ministério mais sensacional, na coisa mais extraordinária da vida de um homem. Imagina alguém que não está aqui, que você não vê, fala dentro de você, usa você para tocar os outros, para curar os outros, diz: ó, eu vou dar dinheiro para você, mas não é seu. É para você fazer pelos outros. Eu vou deixar você famoso, mas quem vai aparecer sou eu. Você está me entendendo? Nobres projetam coisas nobres e por nobres atos perseveram. Só alguém que entende o que está fazendo, irmão. Sabe qual é a fé que Deus honra? É a fé que honra Deus. É a fé que honra Ele. Essa é a fé que Ele honra. A fé que coloca Ele em primeiro lugar. Deus não quer muito de você, Ele quer tudo. Estarei minha vida aos seus pés. Eu não vou parar, gastarei. Você quer parar? O ano acabou, mas você não. Diga para ele: você não acabou não. Fala para ele: o ano acabou, é o último domingo do ano. O ano acabou, mas você não para não. Você não para quando o ano para. Amém? As melhores coisas, os melhores dias da sua vida estão por vir. E se não acontecerem aqui, acontecerão na eternidade. Você pode ter certeza disso. Deus vai te usar. Deus vai te usar. Eu não vou parar. Jesus, Jesus. Não, ninguém vai parar aqui não. Aqui ninguém vai parar não. Aqui ninguém vai parar não. Aqui ninguém vai parar não, cara. Ninguém vai parar não. Viu, sol? Ninguém vai parar não. Nós vamos continuar. Porque nós cremos no Evangelho. Nós cremos no Evangelho. Pode mudar de ministério, pode mudar
religião, não. Pode mudar de denominação, não tem problema. O que não pode é mudar dele. Ele é único, ele é verdadeiro, ele é único. Alguns de vocês, Deus está mexendo na sua casa, mexendo inclusive na sua denominação. Fique tranquilo. Não desistam. Não desistam. Corram. Corram com a preciosa semente. Sabe? A glória de Deus, ela precisa disso. Ela precisa de perseverança, de alguém que acredite na sua glória, de alguém que esteja disposto a morrer para si mesmo, morrer até para os seus sentimentos, morrer para a sua dor, morrer para os seus direitos, para viver o que Cristo tem. O que Cristo tem é seu e ninguém pode tomar de você. Mas só você pode entrar e acessar esse lugar. Só você pode acessar. Ninguém pode acessar isso por você. É você que tem que entrar. Persevere. Faz 21 anos, vai para 22 anos que nós estamos com essas portas abertas. 22 anos estamos pregando a mesma coisa, acreditando no mesmo jeito, da mesma forma. Lidamos com o dinheiro da mesma forma de 21 anos atrás. Fizemos missões da mesma forma. Vamos às ruas, vamos em Alphaville ou em Alfavela do mesmo jeito. Sentamos com milionários e sentamos com missionários. Sentamos com empresários bilionários e sentamos com pessoas que dormem na rua. Evangelho é isso, ele veio para salvar a todos. Perseverem. Acreditem que o Senhor te chamou para fazer algo que só você pode fazer. Sabe, às vezes eu não tenho força para fazer, eu digo para mim mesmo em voz alta, às vezes debaixo do chuveiro, eu digo: se eu não for, ai de mim. Ai de mim, como dizia Paulo, se não pregar o Evangelho. Se eu não for, quem irá? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Sabe qual é a sua posição? A sua posição tem que ser: se eu não for, ninguém vai fazer. Se eu não fizer, ninguém faz. Pastor, mas eu não posso ficar individualista com isso. Não, se você tem um coração na eternidade, você não vai ficar. Você tem que pensar: Deus conta tonto comigo, que se eu não for, não tem outro para fazer. É como se só existisse você. É a oração do Getsemane: Pai, se possível, afasta de mim, mas contudo seja feita a tua vontade. Sabe, a oração do Getsemane, ela não foi respondida. Deus não respondeu a oração do seu filho. Ele pediu: Senhor, se puderes, afasta de mim. O Senhor não afastou. Tem coisas que Deus não vai afastar de você, porque você precisa passar por isso. Porque quando você chega do outro lado, você está mais quebrantado, você está mais choroso, você está mais humilde, você está mais acessível. Tem coisas que, se você não passar, você se torna individualista. Então Paulo está ensinando o seu filho Timóteo, dizendo: Timóteo, se você morrer com ele, você vai viver com ele. Agora, se você perseverar com ele, Timóteo, você vai reinar. Você não vai só viver, você vai governar. Você vai governar territórios. O vento vai te ouvir, Timóteo. Timóteo, a chuva vai te ouvir. A doença, quando você chega, ela sai. Timóteo, se você entendeu o que eu estou dizendo, se você for infiel, Timóteo, ele vai continuar fiel, porque ele não nega a si mesmo. Se você não o quiser, Timóteo, ele ainda vai querer você. É disso que eu estou dizendo, irmãos. É por esse evangelho que eu vivo. Não conheço outro. Não necessitamos de outro evangelho. E se alguém pregar outro evangelho, é anátema. O evangelho de Cristo tem diferença do mover e do movimento.
O movimento, eu posso gerar um movimento com uma música, eu posso gerar um movimento com uma fumaça, eu posso gerar um movimento com luzes, eu posso gerar um movimento com profecias. Agora o mover não, só quem move é Ele. O mover do movimento são coisas diferentes. Eu não quero viver um movimento, eu quero viver o mover de Deus. O mover que vai transformar a sua vida. Persevere no seu casamento. Persevere com os seus filhos. Acredite naquele que ainda não quis. Persevere nas pessoas que te rejeitam. Persevere com elas. Persevere. Continue acreditando nas pessoas como Deus acredita. O mundo está perdido. O mundo vai ficar mais perdido ainda. Mundo é mundo. Mas quem é do mundo pensa do mundo. Quem não é do mundo pensa no amor que tem que liberar para o mundo. Quando você pensar no mundo, você tem que pensar em amá-lo, em amar as pessoas que ali estão. Por isso o evangelho, querido, não se limita. Deus está levantando, sim. Eu creio muito nisso. Essas são as nossas palavras para 2022. Talvez o Senhor vai mudar nas primícias, eu não sei, mas as palavras é isso. Deus vai começar a levantar gente indigesta. Porque profetas são indigestos. Vai ver que foi por isso que a baleia, ou sei lá, o peixe grande vomitou Jonas, porque não conseguiu ficar com ele no vento. Porque profetas são indigestos. A princípio você não consegue engolir. Mas escuta bem, presta bastante atenção. Cala a sua alma e ouça com o Espírito, você vai entender. Evangelho você precisa entender com o Espírito. Às vezes você vai ter que ficar bravo com o pregador para poder entender o que ele está dizendo. Você vai ter que rejeitá-lo para poder entender o que ele está dizendo. Evangelho não tem a ver com você, com a sua riqueza, com os seus negócios. Tudo isso vem de carona. Porque Deus tem prazer em abençoar o justo e abençoar o bom. Deus só abençoa você porque você é bom. E se você quiser abençoar pessoas, Deus vai abençoar mais você ainda. Deus só tem um motivo para te dar dinheiro, para você ser provisão para quem não tem. Então não vê que o dinheiro é do diabo. Não, o dinheiro não é do diabo. Quer ver o diabo? Fique sem dinheiro para você ver. O amor ao dinheiro é que é do diabo. O amor às coisas, o apego a elas, sabe? Por isso que se a sua visão inclui só você, essa visão não é de Deus. Cutuque alguém que está do seu lado e diga: não se embarace com as coisas desse mundo. Diga: entre nesse exército, não para ir para a reserva, mas para guerrear. Entre nesse exército para guerrear. O mundo está preparando uma cadeia de domínio, irmão, para dominar a mente das pessoas. Nós estamos sendo, presta atenção, nós estamos sendo preparados para que sejamos dominados pelo comércio, pela indústria, pela mídia, pela cultura, pela ideologia política de controle. E o mundo está sendo preparado para ser controlado por alguém. Há uma cadeia de domínio que determina o que você vai ter, o que você vai ser, o que você vai fazer. O sistema do mundo treina você para ser materialista. Mas a minha pergunta é: que cosmovisão você tem de Deus? Porque você pode ter de tudo, mas essas coisas não podem ter você. Persevere naquilo que Deus quer. Fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. E quando você confiar o que você carrega, confia a homens fiéis. Como Paulo disse aqui para a gente ir embora: fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. Confia a homens fiéis. Ou seja, dá a bandeja para eles servirem à mesa. Homens que sejam idôneos. A palavra idôneo no grego vem de homens adequados para exercer a tarefa. Homens, e Paulo chama Timóteo e diz assim: sede meu imitador, sofre comigo as aflições de Cristo. Como você chama alguém para sofrer com você, cara? As pessoas sempre querem seguir alguém que está dando certo. Como a gente chama alguém para... Você vai sofrer comigo.
sofrer comigo essas aflições, suportar males, necessidades, dificuldades, perseguições. Agora, se você fizer o que Deus te pediu. Mas o que é que Deus me pediu? Para uns ele pede pouco. É pouco. Por isso você não pode se comparar com ninguém, porque para muitos ele pede pouco. Para poucos ele pede muito. Eu não sei o que Deus pediu para você. Não é dinheiro, fique tranquilo, eu não vou fazer outra oferta. Mas tem alguma coisa que Deus está mexendo em você, dizendo assim: você quer caminhar em eternidade e eternidade comigo? Você vai ter que... eu vou te pedir algo. Por isso que você não deve ter nada nas suas mãos. Só é seu o que você já entregou para Cristo. Você pode morar numa mansão, mas se você já entregou para Cristo, então ela é sua. Se você não entregou para Cristo, ela não é sua ainda. Só é seu o que você já entregou para Cristo. Seus filhos não são seus, você já entregou. Os filhos são herança do Senhor. Talvez Deus vai te pedir algo hoje. Por isso eu quero pedir que você feche seus olhos. Você vai ter que perseverar por isso. Quando Deus falou para mim e para Iraci que nós íamos servir a Cristo, falou para os nossos irmãos, nossos pastores que estão conosco até hoje, que nós íamos servir a Cristo, que nós serviríamos uns aos outros. Deus só tem um motivo para levantar essa casa, irmãos. Feche seus olhos. Eu queria que você fechasse seus olhos, olhasse para dentro de você. Oh Deus, eu sei que o galardão não é por tanto que eu oro, por tanto que eu faço, mas pelo tanto de fidelidade que eu dedico a você, Senhor. Por isso, meu Pai, em nome de Jesus, planta em nós uma semente de perseverança. Plante em nós uma semente de continuidade, Senhor. Plante em nós uma semente que não vai morrer na praia, que não vai morrer na beira do caminho, Senhor. Que os pássaros não vão comer, que as pedras não vão roubar a raiz, que os espinhos, Senhor, não vão sufocar. Planta uma semente de perseverança em nós, Senhor. Nós vamos continuar a fazer a Tua vontade. Nós não vamos negociar com o Senhor nosso tempo, nossos recursos, nossos sentimentos. Nós vamos entregar tudo, Senhor. Nós queremos entregar tudo. Por isso, meu Pai, eu te peço em nome de Jesus, que Teu nome seja glorificado aqui nessa noite. Nessa noite que tanto ministrou os nossos corações. Senhor, obrigado pela Tua santidade. Planta em nós uma semente de perseverança. Planta em nós, Senhor, uma semente de perseverança. Sim, Senhor. Que ao sair daqui dessa reunião hoje, eu saia convicto que eu tenho que continuar. Que eu tenho que continuar sem jamais esmorecer. Ser firmes e constantes, sempre abundantes no Senhor. Sabendo que no Senhor o seu trabalho não é em vão. Sim, Senhor. Tendo um grande motivo passar por provações, sabendo que a prova da nossa fé desenvolve a perseverança. E a perseverança deve terminar a sua obra, para que sejamos maduros, completos, não tendo falta de nada. É por isso que eu oro, Pai, para a Tua glória, em nome de Jesus.